Sejam bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Assistam agora a terceira parte da entrevista do Alex. Aqui ele nos conta a excepcional história em que ele ouve uma voz instruindo-o para pesquisar quem é o verdadeiro autor da pintura que ele tem na parede da casa dele. Essa voz o instrui também como ele deveria fazer isso e por quê. Como já dissemos antes, essa é uma situação que chama muito atenção, porque mostra de forma muito específica um aparente entrelaçamento entre esses dois mundos que às vezes parecem ser um só. Se você não tiver assistido a primeira ou a segunda parte, não tem problema, basta clicar nos links que estão aqui em cima e também na descrição do vídeo. Vá lá, assista o que você não tiver assistido e volte aqui para assistir a terceira parte. Lembramos, estamos falando de um dos maiores pintores de todos os tempos. Bom proveito! E volto a ouvir vozes pedindo para eu ir pesquisar uma obra de arte que estava pendurada na minha parede, de frente de onde eu estava. Bom, de imediato eu disse, não. Isso de novo, não. Pode parar por aqui, não quero mais saber de ouvir coisa nenhuma. Parou. Só que não parava. A coisa voltava e dizia, vá pesquisar aquela obra. E eu começo a um diálogo com essa voz. E eu digo, vou pesquisar para quê? Por que eu preciso pesquisar aquilo ali? Imagina, uma paisagem que eu acho muito bonita, mas... E daí? Vá pesquisar, mas nem tem assinatura, essa obra não tem assinatura. Vou pesquisar o que dessa obra? Pesquise a obra que está do lado, que você vai chegar na autoria dessa obra que nós estamos pedindo para pesquisar. Eu falei, não, agora eu pirei de vez, agora a coisa da esquizofrenia bateu mesmo. Porque até então tudo que eu ouvia, tudo que acontecia, tinha procedimento, as coisas eram reais. É como essa história de vai falar com a sua mãe que um filho dela hoje vai morrer. Sabe, eu venho, vou falar para minha mãe, e de fato a coisa aconteceu, assim como outras coisas tantas, sabe? Até coisas de pessoas que estavam pensando em suicídio e chegar e dizer, vai falar para a pessoa que ela mantenha a tranquilidade, que isso não vai resolver, que não vai acontecer nada disso, que a vida dela vai ter uma reviravolta, que ela vai arrumar emprego, que ela vai conseguir superar toda a crise financeira dela, e de fato a pessoa depois me vira e diz, eu estava pensando bobagem, e de fato surgiu o tal do emprego. Então, não tinha essa coisa de delírios, tinha uma coisa com procedência. Mas essa de dizer, vai pesquisar a obra, e eu dizer, mas o que eu vou pesquisar? Pesquisa a obra do lado, que você vai chegar na autoria daquela obra. Aí eu falei, não, peraí. Qualquer pessoa pensaria que aí chegou o momento mesmo de eu estar variando. Mas aquela voz era insistente. E aí eu vou pesquisar. Eu dizia, engraçado, porque justamente dia 20 de abril de 2007 era o aniversário da pessoa que havia me dado as duas obras. Essa pessoa era um ator que é fundador do Teatro Brasileiro de Comédia. Ele era meu amigo, me convidou para trabalhar num grupo que ele criou em 1955, chamado Jograis de São Paulo. Nós trabalhamos durante muitos anos juntos. Ele era o que eu considerava assim como o meu irmão mais velho, o meu pai. Era uma pessoa que eu amava de paixão, que me ensinava muito. Bom, a gente ficou tão amigo que ele me doou todo o acervo dele da história do teatro brasileiro, a partir do TBC, que foi a primeira companhia de teatro profissional do Brasil. Ele simplesmente me doou aquilo e todo o acervo pessoal dele, inclusive essas duas obras. Uma que estava pedindo para que se fosse pesquisado e que, se chegasse na autoria da outra, você cruzaria e saberia de quem era aquela que estavam mandando pesquisar. Estava aqui nessa sala, é onde eu estou dando a entrevista às duas obras. Bom, chegou um momento que eu precisava ir pesquisar, porque aquela voz ficava que nem um martelinho batendo de que eu precisava ir pesquisar. Eu fui pesquisar, comecei a encontrar
uma série de respostas daqui, dali, de não sei o que e tal, não sei o que. Bom, mas e agora? Faço o que com isso tudo? Você agora precisa ir para algum especialista mostrar isso e pedir para que te ajudem e tal. Fui falar com alguns especialistas que diziam que eu era um igodo, que eu era um trambiqueiro qualquer, que imagina que aquilo poderia ser uma obra do famoso pintor italiano Modigliani. Que Modigliani só pintava retratos e nus femininos, que jamais uma paisagem, um detalhe do mar com uma ponta de um veleiro seria de Modigliani. Aí as vozes voltam e dizem: exatamente, nós queremos que você entendesse que você precisa se preparar mais, porque você vai ser questionado o tempo inteiro e você vai precisar dominar muito esse pintor, a sua técnica, essa história. Está na hora de você ir buscar respostas na Europa. Bom, quem iria financiar essa pesquisa iria comigo até a Europa. Me financiar? Ninguém. E a voz continuava, e as vozes continuavam. Bom, eu comecei, para resumir, eu comecei a vender chácara, eu vendi apartamento de praia, eu vendi carro, eu fui vendendo todas as minhas coisas, pegando dinheiro de poupança, dinheiro disso, daquilo, para me custear nesses quase 15 anos, vai fazer 15 anos agora em abril do ano que vem, buscar respostas. E busquei respostas e trouxe respostas históricas e documentares. Só que não foi suficiente. As pessoas diziam: olha, essa história é muito bonita, sim, mas isso não é de Modigliani. Vários, eu inclusive cito nomes e tenho esses nomes todo documentado em e-mails e dizendo que aquilo não era de jeito nenhum desse pintor italiano Modigliani. Aí voltam novamente as vozes e dizem: chegou a hora de você provar com fatos. Contra fatos não há argumento. É a hora de entrar ciência nisso. Eu falei: mas como ciência? E eu já gastei todo o dinheiro que eu podia para ir buscar, montar esse dossiê. Na hora certa, todas essas pessoas vão entrar no circuito e você vai ter condições de cientificamente provar o que nós estamos dizendo. Perfeito. Surgiram realmente. Inclusive aquele que eu falei há pouco sobre a matéria psi-quântico, aquele físico nuclear que é da Universidade Estadual de Londrina, Dr. Carlos Roberto Apoloni. Ele foi o primeiro cientista a se encantar com a história e disse: eu quero comprar essa briga. Desde que você, caso eu diga que essa obra não tem a menor chance de ser de Modigliani, você me autorize a publicar dessa forma. Porque para mim é um resultado. Para você, você vai jogar todo esse teu trabalho e tudo que você investiu para ir na Europa, para ir aqui na América do Sul, em vários lugares, isso tudo você vai jogar na lata do lixo. Porque eu vou dizer com todas as letras que a obra não é dele. Eu digo: eu não tenho outra alternativa, doutor Apoloni. Pode fazer, porque senão eu não vou ter sossego, né? É claro que eu não falei para ele que eu ouvia vozes, porque senão ele não ia querer fazer nada. Bom, ele começou a fazer dizendo que eu precisaria primeiro ir na USP, falar com os físicos da USP, para que os físicos da USP fizessem todas as análises de ultravioleta, de infravermelho, para poder dizer se a obra era original, se não tinha sido adulterada, se não tinha restauro, como é que estavam as condições de higiene dela, de conservação, de tal. Fui para a USP, ele me pôs em contato com essas físicas da USP, doutora Márcia de Almeida Risuto, que abraçou o projeto e começou e fez todas as análises e emitiu laudos dizendo que a obra era do século XIX, final do século XIX, começo do XX, que a obra era intacta, estava com 100% preservada, que ela não tinha sofrido restauro, sequer alguma higienização, que ele podia analisar qualquer canto da pintura. Aí, tendo feito isso, tendo expedido esse laudo, o doutor Apoloni entra na história e entra com as análises nucleares na obra. E ele, que também fazia trabalhos para o Louvre, ele tinha acesso às análises de obras autênticas do Modigliani.
Ele faz as análises na minha e ele emite um laudo dizendo que o que se encontrou era isso, era aquilo outro, que não sei das quantas, e que era 100% compatível com tudo do Modigliani. Vamos apresentar isso tudo no Congresso Internacional de Química e Física no Peru. Alguns cientistas, ainda com essa história de que cientista é muito cético, né? E é claro que eu não estou falando de que eu ouço vozes nenhuma, porque senão eu sairia preso, né? Bom, eles dizem, lá mesmo, nesse congresso, aliás, não era um congresso, era um seminário internacional latino-americano, né? De Química e Física, chamado LASMAC 2011. Bom, simplesmente questionaram, disseram, por que se a coisa é tão assim, se é tão 100%, por que não fizeram ainda exames moleculares e nem raio-x? Eu nem sabia que existia e como e onde fazer. Na hora, a doutora Márcia Rizzuto levanta e diz, nós iremos fazer. Alex, você concorda em fazer isso em público, no meio de cientistas? Eu disse, mas é claro que eu faço qualquer coisa, eu não tenho medo nenhum de resposta nenhuma. Eu sei que tudo que vai vir de respostas vão ser essas respostas positivas. Eu faço qualquer coisa, desde que não atinja a obra, né? Que ela não interfira, né, na integridade física da obra. Mas eu faço qualquer coisa. Eu te garanto que eu consigo lá na USP fazer exames moleculares, vou fazer com você exames de raio-x e tal. Me salvou ali, porque eu não sabia nem o que fazer, né, quando eu apresento para cientistas esses resultados. Ela realmente fez isso, realmente foram feitos exames, realmente todos foram positivos, 100% positivos. Dou uma entrevista enorme para o Estadão, o jornal, para quem não é daqui de São Paulo, se estão acompanhando essa entrevista fora do Brasil, o jornal O Estado de São Paulo tem o codinome de O Estadão, que é um dos principais jornais do Brasil. E dou uma entrevista de página inteira, e no rodapé, quase já no finzinho da entrevista, a repórter me pergunta o que eu faria a partir dali. Eu dizia, bom, agora só me faltava esses resultados moleculares para entregar para o presidente do Instituto Modigliani, que já tinha todos os outros e já estava convencido de que a obra era autêntica. Digo que eu ia até o fim daquele mês para Roma. 10 ou 12 dias, agora não me recordo, depois de sair a minha entrevista no Estadão, o mesmo Estadão e jornais do mundo inteiro noticiam que esse cidadão, esse dono dos direitos morais e legais de Modigliani, havia sido preso na Itália por ele ser falsificador de Modigliani. Bom, vocês devem imaginar que eu, nesse momento, eu fiquei muito chateado com a espiritualidade, com essas vozes, com essa energia, com o nome que se quiser dar, com esses fenômenos de alguém vir falar comigo, e dizia, caramba, deu um palavrão, chegar até aqui, e aí a pessoa que poderia autenticar essa obra é presa por ela ser falsificadora, e eu faço o que agora com isso? Nisso, essa matéria chamou a atenção de cientistas da Espanha, e eles me disseram, olha, traga essa obra aqui para a Espanha, que nós vamos fazer análises para você, se você quiser, em colaboração científica de 3 dimensões, que vai dar para mostrar a pincelada, o tempo de pressão do pincel, a direção da pincelada, o tipo de pincel que foi usado. Eu falei, poxa, mas é tudo que eu quero. Então traga para cá e tal, não sei o que, nós vamos fazer os exames aqui. Levo para a Espanha, vendo mais coisas. Bom, eu fui vendendo tudo, como você já percebeu. E acabo indo de novo para a Espanha, porque eles não me custeariam para ir até lá. Eles fariam gratuitamente todo o exame, mas eu tinha que ir com a obra lá para levar para eles no Instituto em Valência. Obviamente, os exames foram feitos e 100% compatível absolutamente com tudo.
para resumir mais ainda, agora, em setembro de 2019, um pouco antes da história da pandemia, todos esses relatos, tudo isso foi apresentado no Congresso Internacional de Química em Potsdam, na Universidade de Potsdam, na Alemanha. Então foi apresentado internacionalmente, apresentado como palestra principal nesse evento, e o mundo ficou sabendo disso tudo. Existe, inclusive, no site desse congresso, que é raa2019.de, existe, inclusive, o livro de resumos de tudo que foi apresentado, e nas páginas 69 e 70, isso tudo que eu falei está lá, resumido, e com todos os cientistas assinando tudo absolutamente embaixo. E eu disse, as pessoas precisam saber dessas histórias, dessas dimensões, essas histórias dessas comunicações. Chama-se da forma que quiser isso. Eu não gostaria jamais em estar trazendo essa questão, essa discussão com questões religiosas. Não é isso, é longe disso, pelo contrário. Como vocês devem ter percebido, eu o tempo inteiro estou atrás da ciência. Eu quero que as ciências físicas, químicas, tragam respostas, porque eu acho que a gente já passou até da hora de saber respostas disso tudo. Eu, inclusive, escrevi, para quem tiver algum interesse a mais nessas histórias, que eu resumi um pouco, eu escrevi esse livro, que foi publicado, e eu estava conseguindo vender esse livro, até que de uma forma muito legal, em palestras. Porque ninguém iria numa livraria procurar pelo livro Modigliani, Mistérios a um Toque de Amor, por Alex Ribeiro do Prado. Ninguém iria procurar, ninguém saberia que existe esse livro, porque eu não tinha dinheiro para fazer a mídia desse livro, não me conheciam como escritor, ou seja, eu estava vendendo em palestras, comecei a vender muitíssimo bem. Felizmente, depois de cada palestra minha, apresentando documentos, falando da forma que eu estou falando com vocês agora, no final da palestra, eu vendia pelo menos uns 100, 150 livros. Aqui no Brasil, isso é extraordinário. Autografava, deixava dedicatórias, eu tenho isso documentado, com fotos, com vídeos e tal. Comecei a vender muito bem. O que aconteceu? Surgiu a pandemia. E daí, fiquei com esses livros todos aqui dentro da minha casa, porque eu não podia fazer palestra em lugar nenhum, até que agora começa a se liberar, e quem sabe. Mas para quem quiser saber um pouco mais, não estou nem dizendo de adquirir o livro, mas também pode, se quiser. Mas ter acesso a documentos, eu fiz uma ponte com o livro e um site. Eu criei um site para o livro, porque, obviamente, muitos leitores, lendo, poxa, mas será que é isso mesmo? Será que fulano falou? Aonde aconteceu? O que aconteceu? Não sei o quê. Eu pus tudo isso num site, e você poderá consultar, independentemente de adquirir ou não o livro, você pode ter essas outras informações adicionais no site, que é Modigliani. Se fala Modigliani em italiano, mas se escreve modigliani.arte com temudo.br, modigliani.arte.br. Lá você vai encontrar inúmeros documentos, tudo isso que eu estou falando, porque a questão é realmente científica. Inclusive eu digo que esse projeto ele é histórico e científico forense, porque até as ciências forenses nós utilizamos para poder provar tudo isso que eu estou falando. E mais do que isso, essa questão da EQM que nós estamos abordando, pode parecer que é uma coisa ainda de ilusão, que é delírio, que é efeito de alucinógenos e blá, 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 e bom, um montão de respostas que muita gente dá para essas questões. Eu não satisfeito disso, eu me inscrevi, eu tentei falar com a Universidade da Virgínia, porque eles têm um programa lá para falar sobre EQMs e reencarnações. E eu queria poder mostrar que essas vozes, que essas experiências fora do corpo,
que isso não era fruto de delírio, não era fruto de um sonho, de uma alucinação. Eu tentei falar com eles e eles me disseram que achavam a minha história fantástica, mas que eles não poderiam me ajudar porque a linha de pesquisa deles era com crianças de até 7 anos. Então não daria para eu entrar no programa deles. Escrevi o livro, coloco isso, inclusive, falando da Universidade da Virgínia e dizendo que eu acreditava que uma hora, num momento certo, algum cientista iria abraçar essas minhas experiências e a gente juntos, através da ciência, nós iríamos provar isso. Isso foi um desafio, porque eu acho que tem aquela história daquele ser de luz azul que falava comigo, um projeto que era muito importante, que eu iria viver ainda muito mais tempo e que eu teria uma coisa muito importante para ser realizada. Eu tenho certeza que vai por aí. É nessa vibe que a coisa acontece. Porque eu peguei isso como um desafio. Misteriosamente, a Universidade Federal de Juiz de Fora entra num projeto desses de pesquisas de EQM de EQMs e de reencarnações. Conhecem a minha história, depois de uma entrevista que eu dei para um canal de televisão, para a Rede TV, falando sobre essas histórias, e eles pedem para eu me inscrever e detalhar, e eu detalho. Eles aceitaram a minha história, me disseram agora, inclusive, pararam por conta da pandemia, mas a coisa de uns 15, 20 dias recebi um e-mail deles, do NUPES. É uma parceria que eles fizeram justamente com a Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, aquela que eu queria ter tido, que me disseram que não podiam. Agora, com a Universidade Federal de Juiz de Fora, eles abriram essa nova linha de pesquisa. Um projeto financiado pelo Instituto Bial de Portugal. E me disseram ainda que eu estava escolhido dentre eu acho que eram 300 depoimentos, e que eles iriam selecionar, parece que 30, para entrarem com uma linha toda de pesquisa científica, e que até dezembro eles me retornariam dizendo se eu estava dentre esses 30 ou não, e eu espero estar entre eles, porque eu gostaria muito de respostas, e é aquilo que eu falei logo no começo dessa história toda: contra fatos não há argumentos. Eu sei que para muita gente tudo isso que eu estou relatando pode dizer assim: esse cara é meio pancada, ele é meio lunático, ele é meio qualquer coisa. É um direito, as pessoas, todo mundo tem um direito, felizmente a gente tem um direito, né, de acreditar nisso, naquilo, de duvidar, né, de buscar respostas, como eu estou fazendo. Estou fazendo tanto que eu vi uma entrevista do Dr. Edson Amâncio, no Pedro Bial, falando sobre um livro justamente chamado EQMs, Experiências de Quase Morte. Eu entrei em contato com ele, porque eu estou atrás de cientistas, e eu sei que ele, além de neurologista, ele é um neurocirurgião e neurocientista. E eu disse, eu vou atrás desse neurocientista. Presenteei o Dr. Edson Amâncio com o meu livro, porque no meu livro tem narrativas dessas experiências. Mando para ele num dia. No dia seguinte, ele me responde dizendo, num livro que ele também manda para mim, que era o livro dele, com uma dedicatória que eu não vou esquecer nunca, fantástica, dizendo que ele estava profundamente impactado com as minhas histórias, com a minha experiência, que ele gostaria de me presentear com aquele trabalho dele de 20 anos estudando essa questão e buscando respostas para essas questões. Ninguém está querendo fazer com que ninguém acredite na história da carochinha. Se está querendo que se acredite em cima de estudos científicos com base em dados reais. E a minha vida é essa. São muitas experiências, Alex. Eu meio que estou até confuso sobre qual que eu pergunto primeiro. Vou começar pela última. Fiquei muito curioso, uma vez que o autenticador das obras de Modigliani foi preso, conforme você falou,
O que se faz agora para se autenticar? Há algum outro caminho possível ou essa história vai ficar inacabada? Não deixem de assistir a quarta e última parte da entrevista do Alex, em que ele responde às nossas perguntas sobre a EQM, outras experiências e sobre essa excepcional história da descoberta do verdadeiro autor de uma pintura que ele tem na parede da casa dele. Essa história é incrível. Não tenho dúvida de que um dia vai virar um filme e eu vou assistir e acho que vocês também. Bom proveito! Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com os amigos. Toque o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?